vamos começar mais um episódio do nosso podcast Talk Planos, um espaço onde a gente fala sobre a evolução da gestão de pessoas, impactando na performance e no desenvolvimento de carreira das pessoas. Hoje tenho uma convidada muito especial, que já é aí minha parceira ajudando na minha estética, na evolução da minha saúde, e que eu trouxe para contar para vocês toda a expertise dela em gestão de carreiras, porque eu sei que é uma pessoa que pensa profundamente os seus movimentos e a sua estratégia. Bem-vinda, doutora Fernanda. Muito obrigada, Jo. É um prazer estar contigo aqui e com os teus ouvintes também. Obrigada. Então, vou fazer uma breve apresentação e depois tu, por favor, fica à vontade para contar para as pessoas sobre a tua trajetória. Então, a Fernanda, ela é médica, dermatologista e tem como um propósito muito claro atuar na estética médica, trazendo toda uma expertise em diferentes tecnologias em prol do bom envelhecimento, do envelhecimento saudável, de uma estética coerente com aquele ser humano e com o que ela entende aí de sustentabilidade, de evolução da saúde como um todo. É isso que eu entendo, Fê, de todo o teu propósito. Tu, por favor, te apresenta para o pessoal, porque eu acho que é importante. Então, o nosso propósito de carreira sempre foi muito claro. Eu estou há 12 anos no mercado, né? Me formei em medicina há 12 anos atrás, iniciei, então, minha carreira, comecei a fazer minha especialização em São Paulo, em dermatologia, e desde então, naquela época, 12 anos atrás, a área da estética médica não era uma área tão na moda como é hoje. Mas eu já vislumbrava esse mercado. E aí eu comecei a montar a minha carreira, projetar a minha carreira desde aquela época. Passei por algumas dificuldades, algumas transformações, a gente tem que se adaptar, a atualização de carreira precisa acontecer também. E, enfim, sempre embasado no que? Eu sempre digo assim, uma empresa e uma clínica médica não deixa de ser uma empresa também, né? Ela precisa ter um propósito. Nosso propósito, desde o início, esse não mudou, sempre foi o quê? Levar beleza e naturalidade aos pacientes com muito respeito e segurança. E isso desde o início da minha carreira e toda a minha equipe, hoje nós somos uma equipe, né? A Clínica Fernanda Nichelli é uma equipe de médicos e de colaboradores, tem isso muito claro. Então, essa é a nossa base e através dessa base aí, que é sólida, graças a Deus, a gente, né, eu passo isso muito para a minha equipe, nós construímos as nossas carreiras. Perfeito. Bom, Fê, eu acho que já está fechando mais ou menos um ano que eu te conheço e que, né, migrei o meu tratamento estético para ti. E é impressionante o quanto as pessoas notam e dizem, assim, em torno de 5 pessoas já me chamaram para dizer: Juliana, tu pode me contar o que tu tá fazendo? Porque tu tá tão bonito, o que que tá acontecendo? Tu fez alguma coisa no rosto? Só que ninguém sabe identificar o que, mas dizem que tem alguma coisa acontecendo. E aí eu sempre falo, pois é, mas é esse o ponto que eu me identifiquei muito contigo, tu usa a palavra naturalidade. Nosso recorte aqui é estratégia de carreira, mas eu chamo muito para as pessoas pensarem, quando a gente fala de estratégia de carreira, a gente tem que pensar no nosso cliente. No teu caso é paciente, mas o paciente é um cliente. E eu, como tua cliente, sempre vi o teu propósito de valor, a tua proposta de valor, melhor, muito clara, que é esse viés de saúde, naturalidade, estética, sim, evolução da estética, não sei se é a melhor palavra, mas de naturalidade, sim, embelezamento, mas a partir da naturalidade. Não é fácil ter esse posicionamento tão claro como tu tem no mercado que a gente tem hoje. Tu consegue explicar como é que tu foi criando essa aí, tecnicamente, né, na gestão de carreiras, a gente chama de uma identidade muito clara. O meu paciente pode esperar isso. E eu te acho com uma retidão nessa proposta de valor. Como é que foi essa construção? Isso não vem assim, né? Tenho toda do céu. Imagino que foi uma construção interna delicada. Sabe que o começo do teu depoimento é uma coisa que é uma gratificação que eu tenho dentro da minha carreira, que eu ouço das pacientes, essa questão das pessoas acharem o paciente mais bonito e não identificarem o procedimento. Eu sempre digo para os meus colegas, para os meus pacientes de uma forma geral, que o meu trabalho não pode aparecer no teu rosto. Eu não tenho que mostrar o meu procedimento no rosto da Juliana. Então, o bacana da nossa trajetória, do meu trabalho, é o quê? É eu te deixar melhor, não tirar a tua identidade, tu continuares sendo a Juliana Rondon, todo mundo sabe que tu é uma mulher muito bonita, e isso não mexer nessa tua identidade, só, como é que eu sempre digo assim, fazer um
um plus, uma beleza, algo que alguém olha e diga, nossa, a Juliana continua, está mais bonita, mas ninguém identificar, olha, a Juliana fez a boca, a Juliana fez o nariz, não tô falando de ti, tá? No exemplo, porque não precisa. Mas eu super falo, fica não, mas não precisa. Mas assim, eu digo, o paciente não identificar o procedimento, a partir do momento que identificar, olha, a Juliana fez a boca, a Juliana fez a bochecha, vamos colocar de uma maneira bem leiga aqui, eu acho que aí o meu trabalho já se perdeu, quando eu identificar. Então, isso é uma das premissas do meu trabalho, né? Não mostrar o meu trabalho na face dos meus pacientes. Isso solidificou muito a minha carreira e hoje é uma identidade do meu trabalho. Eu sempre digo assim, claro, foi o que a gente falou, o paciente ele é um cliente também e a clínica é uma empresa, querendo ou não, a tua clínica é uma empresa com tudo isso que tu falaste, com gestão, com administração, com parte financeira, coisas que a pessoa nem entende que existe por trás daquela figura médica que está à tua frente. Mas eu nunca deixei de colocar o quê? A figura médica à frente de tudo isso, porque o paciente está na minha frente, ele quer ver o quê? A médica, Fernanda, ele não quer saber se eu tô com um problema de gestão, com um problema financeiro, com um problema com a Anvisa, isso tem que estar atrás. Então, assim, sempre à frente é o meu paciente, a minha expertise médica, é o meu valor, a minha missão, o meu propósito para aquele paciente. Então, isso sempre embasou muito o nosso trabalho, sabe? E essa questão da naturalidade é um diferencial. Isso eu falo com bastante orgulho, assim, porque eu nunca modifiquei a minha maneira de trabalhar ao longo desses anos. E isso fez com que uma coisa importante que eu acho para quem trabalha nessa parte de gestão, as pessoas dizem assim, tu não tem medo da concorrência? Perfeito. Sempre perguntam isso, sabe? Olha, tu viu que a fulana tá... Eu digo, a gente não tem medo da concorrência quando a gente está preparado para ela. E eu sempre me preparei para isso. E como que tu te prepara para uma concorrência? Fazendo o que ninguém faz no mercado. Eu digo isso. É tu não te equiparar. Bom, se aquela colega que almeja ser a tua concorrente, vamos usar essa palavra, eu não gosto de usar, mas está indo por este caminho, a gente vai pelo outro. Então, tu te prepara para essa concorrência que tu não vai ter ela. Faz o que ninguém faz no mercado, que tu vai estar dominando o teu mercado, eu falo isso, né? Então, essa é a maneira que eu passo para minha equipe, de trabalho e que até agora deu muito certo, sabe? Eu comemoro isso constantemente com a minha equipe e eu acho que é uma dica que eu posso dar para as pessoas é essa, sabe? Não vislumbrar, como falam lá, o mar vermelho, mas sim o mar azul, né? Nadar por um mar aí que ninguém ainda explorou ou se manter num nicho que às vezes as pessoas tentam entrar, mas não sabem estrategicamente como entrar. Isso é muito importante também. Mas é que tem que ter muito penso, tem que ter muita autoestima, tem que ter um alicerce sólido em vários sentidos para conseguir fazer essa caminhada, né? Não é fácil, né, Juliana? Eu acho assim, olha... Consistência. As pessoas olham, às vezes, de fora uma rede social ou uma clínica muito bonita, com brilho, com não sei o que, e acham que é tudo maravilha. Não é. Vamos falar claramente aqui, para as pessoas entenderem que isso é muito complicado. Gente, ninguém conhece as dores, ninguém vai para uma rede social expor as dores de uma empresa. E elas existem. Por quê? Porque a gente lida com seres humanos. Então, a partir do momento que tu está lidando com uma pessoa, com uma equipe eu não gosto de usar a palavra funcionários, eu uso colaboradores, tu tem problemas e tu tem que aprender a gestar esses problemas e ter equipes que te ajudem, seja na parte de gestão de pessoas, seja na parte de gestão financeira, enfim, tudo isso é importante que tu tenha aí uma solidez muito, né, muito grande, porque problemas vão existir, não existe nenhuma clínica que ande perfeitamente. Olha que eu sou uma pessoa muito chata com isso, eu posso dizer assim, sou virginiana nata, sabe? Que é tudo, eu monitoro as minhas colaboradoras o tempo todo, eu cuido da minha clínica, parece bobagem, as pessoas olham lá, às vezes, só na rede social, mas assim, desde a bandeja do cafezinho, às vezes um paciente meu posta e reposta e me marca, eu olho, se tiver torto o guardanapo, eu chamo as gurias. É impecável aquela bandeja. Escuta aqui, por que esse guardanapo, mas elas já me conhecem, tipo assim, sabe? Tem medo do post já, ai Jesus. Eu digo, escuta aqui, por que esse guardanapo, por que o chocolate tá no lugar errado? Parece bobagem isso aí. A gestão é isso, né? Porque, de novo, é a tua proposta de valor. Essa previsibilidade, esse luxo, não sei se é a palavra que tu gosta, mas tem uma questão ali de uma ambientação muito luxuosa, impecável e previsível. Eu vou bastante lá e eu sempre tenho a mesma experiência. Fê, deixa eu puxar para o meu insight de te convidar, óbvio que eu sabia que tu agregaria valor de qualquer forma aqui, adoro conversar contigo.
Mas eu vi no teu Instagram, que hoje já é super expressivo em números, se não me engano, mais de 200 seguidores, 200 mil seguidores, que é um número muito expressivo. E eu te vi, acho que foi ali, dizendo que houve um tempo, em algum momento, alguém te disse, nossa, por tu ser bonita, te comunica bem, te direciona para capitalizar teu Instagram, para usar o teu Instagram como espaço de trabalho, concorrendo com o teu papel de médica. Pelo que eu entendi, alguém te fez seja blogueira, não sei se é exatamente isso, mas olha, usa de uma outra forma. E tu disse, não, eu sou médica, vou seguir colocando meu tempo na medicina. Sim, o Instagram, ele existe, ele vai prosperando junto comigo. Eu entendi que teve uma tomada de decisão assim. Me conta sobre isso, porque acho que isso fala muito de estratégia e de tomada de decisão, porque a gente tem que tomar muitas decisões ao longo da carreira, muitas portas que a gente tem que fechar para poder intensificar outras, porque não é possível a gente ter tempo, energia, cognição, estrutura emocional para fazer tudo. Então, tem que ter escolhas. É muito importante isso que tu falou, essa questão de dissipar energia em coisas que não são tão importantes. Às vezes uma proposta, daí tu tem que ter calma, sabe? Uma coisa assim que eu penso muito por toda proposta que eu recebo, eu reflito, eu converso com pessoas expressivas no mercado que eu confio, sabendo se aquilo ali realmente é uma proposta boa, a longo prazo, porque a gente é ingênuo também, né? Eu tenho que ter humildade para saber, assim, o que muitas vezes uma proposta que parece maravilhosa pode te levar para um caminho sem volta. Então, assim, voltando, né, o meu propósito é ser uma médica de expressão. Eu não quero ser mais um rostinho bonito no Instagram, vendendo roupa, vendendo maquiagem, querendo me mostrar. Isso eu tenho muito claro. Nada contra, não é demérito nenhum algum profissional que esteja conduzindo sua carreira dessa forma, né? Eu não quero aqui criticar ninguém. Mas, assim, a minha proposta de trabalho não é essa. Eu sempre quis vamos lá, assim, me destacar na minha área por ser uma boa médica. A pessoa me procurar, não por ser um rostinho bonito, é porque a gente tá no Rio Grande do Sul. Eu tô aqui numa sala com 5 mulheres bonitas, entende? Então é uma mulher linda. Então, assim, aqui não é destaque ser bonita. Eu costumo dizer isso. E muitas vezes a beleza, sendo bem sincera, ela te prejudica. Entende? Portas se fecham porque tu é bonita. Não acha que é muito fácil, assim, porque ela é bonita. Quando eu abri a clínica em Porto Alegre, em 2015, eu já abri a clínica com uma proposta muito diferente. Eu lembro que na época veio a Adriane Galisteu para minha clínica, Isso, e Instagram não era uma coisa, estava recém começando. E foi assim, olha, eu fui chicoteada no Rio Grande do Sul por causa disso, principalmente na área médica. O que ela tá fazendo? O que ela tá pensando? Aquilo lá é um desfile de moda. Porque aí eu vim com essa história de colocar uma coisa personalizada, uma bandeja de um cafezinho diferente. Imagina o teu sofrimento, porque exatamente a tua proposta é outra. Mas, assim, eu sabia que tinha aquilo ali no embasamento porque eu precisava me destacar de alguma forma. Imagina que eu não tenho ninguém médico na minha família. Eu não tenho uma família que me desse um suporte profissional. Nada, não tinha nada. Eu era ninguém voltando de São Paulo, pós-graduada, num mercado que tinha lá a fulana de tal que dominava. Então, assim, eu pensei, o que fazer para as pessoas me conhecerem? Eu vou ter que fazer alguma coisa para atrair essas pessoas, né? Para que elas... E aí... Tem uma coisa que eu sempre digo, as pessoas disseram assim, essa clínica não... Eu me lembro de uma frase que eu ouvi de uma pessoa de bastante expressividade, não ouvi diretamente, mas foi um comentário dela que ela disse assim, essa clínica fecha em 6 meses. Aquilo ali me deu como se fosse um gás, sabe aquela mola do fundo do poço? Aquilo ali me disse assim, então vamos ver. Deixa trabalhar. Então me deixa trabalhar. E aí as pessoas me conheciam, e eu tinha um nicho de mercado que eu queria atingir, muito claro. Eu queria trabalhar com um público muito diferenciado. Eu queria a classe AAA. Foi isso que eu pensei. Mas por que preconceito? Não é preconceito. Era um posicionamento. Porque nas outras classes, inclusive eu não pertenço à classe AA. Então, mas eu almejava aquela classe. Eu tenho, com toda a humildade, eu falo isso. Eu dizia assim, eu quero atingir eles. E como era mais difícil ainda, alguém que não pertencia àquela classe, alguém que não era conhecido, que não tinha uma família com sobrenome, conseguir atingir aquela classe. E aí eu comecei, e as pessoas foram vindo, e um trazia um outro, aquele boca a boca, e dizia, nossa, tu vai. E eu conquistei, eu falo conquistar, porque são pacientes que estão comigo há 8 anos, muito fiéis, e que continuaram comigo. E que a medicina me presenteou com vamos dizer assim, com oportunidades muito grandes. Eu tive a oportunidade de frequentar
residências, reuniões, festas de pessoas que eu nunca imaginei que eu ia conseguir. E isso foi a medicina que me proporcionou. O trabalho. O trabalho. No meu filtro de escuta é assim, olha o trabalho trazendo saúde para o ser humano. Te trazendo prosperidade, evolução, orgulho de quem tu é. Não, e exatamente, assim, uma trajetória que eu nunca pensei, eu almejava, mas assim, se tu me dissesse lá atrás, olha, um dia tu vai estar com a fulana de tal, sentado com a família não sei quem, não sei da onde, lá em São Paulo, às vezes eu tô num lugar assim, eu penso, gente, o que a medicina me proporcionou? Mas isso foi pautado no quê? Eu tinha uma meta, né, um objetivo bem claro, e eu fui construindo, e veio pedra de todo que é lado, assim, não, e tu vai não vai vir conseguir, cada vez mais. sempre vai acontecer, a gente tem que aprender, né, enfim, a trabalhar isso, Total. às vezes com uma equipe, e se apegar muito nisso. Então, assim, desde então, isso me mostrou que tu pode ser inovador na tua área, que tu pode te manter. Claro que depois a área da estética médica teve uma reviravolta muito grande. Hoje está um exibicionismo muito grande na minha área. É uma coisa da qual eu não compactuo, eu não concordo. E por isso que eu me posiciono em relação à pergunta que tu me falou. Como me posicionar como médica? Eu não sou blogueira, eu não sou modelo, né? Eu não tenho nada com isso, eu não tenho nenhuma, eu falo sempre, eu não tenho nenhum preconceito, muito pelo contrário, a carreira de modelo no Miss Rio Grande do Sul foi onde eu ganhei uma bolsa de estudos que me propiciou pagar minha faculdade. Então, assim, eu sou muito grata a isso, mas isso não pautou a minha carreira. Então, o que eu digo, assim, hoje, um exemplo que eu dou, há 2 anos atrás, há 2 anos não, um pouco antes da pandemia, eu recebi uma proposta da Kia Motors, lá em São Paulo. Eles estavam lançando um carro novo que ia vir elétrico, se eu não me engano, e eles queriam que sempre que eu fosse a São Paulo, que eu atendia lá na época, foi antes até da minha filha nascer, que eu andasse com o carro e mostrasse o carro, e falasse do carro, uma proposta boa, com valor, que eu colocasse nas redes sociais. Naquele momento, a hora que eu li, eu disse, nossa, que legal. Eu parei 5 minutos depois e pensei, não, isso não é pra mim. Você tá entendendo? Porque eu vou virar... Quem é a blogueira? É a Silvia Braz, meu amigo. Ela que é um exemplo de blogueira de sucesso. Eu não sou e nunca vou ser a Silvia Braz. Então, assim, eu sou uma médica. Se eu começar a colocar o meu Instagram para fazer propaganda do carro, propaganda do maquiador, propaganda não sei do que, eu vou confundir o meu paciente. E não é nisso que eu sou boa. Eu não sou boa em mostrar um carro. Eu nem sei fazer isso direito. Eu sou boa em injetar um paciente, em conversar com ele, em resolver o problema dele. Então, por isso que eu neguei esse lado da blogueiragem, vamos colocar assim. Tecnicamente, Fernanda, eu gosto muito de ilustrando para as pessoas, porque eu dentro da psicologia organizacional e do trabalho, a gente vai explicando tecnicamente, né, a saúde no trabalho, nas escolhas de carreira, e muitas vezes as pessoas ficam, tá, mas me traz isso pra prática, me dá exemplo. Então, tu tá nos dando uma aula prática de estratégia de carreira, exemplo é isso. Então, não quer dizer que uma oferta, ela é ruim, né, a oferta da Kia não era ruim, ai, vai desmerecer o teu nome, claro que não, é uma questão de estratégia. É errado alguém pegar uma médica que faz, não é errado, são estratégias diferentes. A questão é, qual é o storytelling que tu conta, né? Qual é a tua proposta de valor, como que tu te posiciona, quais são os teus talentos, quais são os teus gaps que tu quer neutralizar. Se tu não é tão boa apresentando o carro, por que tu vai colocar isso no palco, né? Por que tu vai super valorizar uma coisa que não é um talento nato? Então esse é um erro estratégico muito importante. Eu quero puxar o fio, Fê, para a questão da confiabilidade. Toda essa coerência e esse alicerce sólido. Hoje em dia, em gestão de carreiras, a gente fala muito de sustentabilidade. Então, a gente diz para as pessoas, troca a tua expectativa de estabilidade por uma expectativa de sustentabilidade. O que é isso? A tua carreira ela tem que ser sólida o bastante para aguentar as reinvenções do mercado. Porque a única certeza que a gente tem é que todos os mercados vão se reinventar. Ponto. Como? Não sabemos, mas o ser humano, para manter sua saúde psíquica, ele tem que estar apto a se reinventar. As suas escolhas têm que permitir que ele vá se reinventando e redirecionando a rota conforme os movimentos de mercado. Isso vai fazer com que essa pessoa não tenha transtornos de ansiedade, depressão, veja burnout, a perda do sentido daquilo que ela está fazendo. Dito isso, quando tu tem uma organização clara, não é rígida, mas é clara do caminho profissional que tu está percorrendo, isso vai te permitir essa movimentação. Essa clareza vai chegar lá no teu paciente / cliente e vai aumentar a relação de confiança.
Minha pauta agora é relação de confiança, que eu sei que é muito grande entre tu e os teus pacientes. E, obviamente, por tu ser médica, isso é fundamental. Quando a gente chega na frente de um médico, a gente precisa, independente da área dele, o teu paciente não é um paciente que chega com uma doença grave, né? É um paciente que chega querendo evoluir a sua estética. Mas, mesmo assim, ele precisa confiar absolutamente no que tu tá dizendo e como tu ajuda ele a fazer as suas escolhas. E a tua retidão é base dessa confiança. É verdade dizer que o teu paciente confia em ti, tu percebe que isso faz diferença nas escolhas dos teus pacientes, esse vínculo de confiança, de eles saberem o que podem esperar de ti? Eu acho isso muito importante, Juliana. Isso aí eu vejo e eu procuro passar essa, vamos dizer assim, essa base para o paciente poder confiar em mim. Grande parte dos meus pacientes, se não todos, tem o meu telefone particular. Entende? Eu já tive paciente que me ligou, claro, para falar alguma coisa. Eu, inclusive, dou essa oportunidade para ele, porque se ele precisa de mim em um outro momento. Às vezes teve uma alergia, não sei o que, precisa ele ter alguém. Hoje me ligou e disse assim, Fernanda, é o seguinte, a minha mãe tá com um problema cardiológico, eu preciso de uma ajuda, me indica alguém, porque a pessoa confia em ti, entende? E eu quero que ele tenha isso. E o que eu digo assim, olha, respeito tu tem por quem tu admira. Eu sempre falo isso, né? Tu confia e tu respeita quem tu admira. E como é que tu conquista a admiração de um paciente? Com uma carreira sólida, né? Uma carreira, um currículo inquestionável, mas eu penso assim, não uma carreira que não tenha erros, porque erros todo mundo vai ter, e tu tem que saber que vão acontecer erros ao longo da tua carreira, e tu saberes, principalmente tá tratando com um corpo humano, não quer dizer que tudo que eu fiz até hoje foi não maculado, que não, eu já tive erros com pacientes, acontece, só que como tu contorna esses erros, né, tu receber esse paciente, não, só um pouquinho, tu não tá satisfeito, vamos resolver o teu problema. Até tu sair da minha clínica satisfeito. Já aconteceu alguma vez de tu sair no prejuízo? Já aconteceu. Mas esse meu paciente saiu satisfeito, ficou comigo, a gente resolveu, porque o corpo humano não é matemática, a medicina não é uma ciência exata. Tu vai, só que tu tem que saber conduzir isso. E isso te gera uma confiança muito grande no teu paciente. Então, assim, é uma carreira que tem erros, mas não tem manchas, entende? Porque tu sabe contornar isso. A pessoa vai falar, olha, eu tive os poucos, graças a Deus, erros que eu tive e que vou ter outros, eu soube contornar muito bem, entende? Então, acho que isso gera uma relação de confiança, um elo com o teu paciente que é difícil de desmembrar. Eu já tive pacientes que saíram da minha clínica e foram em outras clínicas, ou porque ganharam alguma coisa, ou porque às vezes, tipo, paciente disse, Fernanda, eu passei por um aperto financeiro e tal, fui em outro lugar, e que voltaram pra mim e disseram assim, ai, doutora, então não assim, consegui. eu digo, andou me traindo, né, a gente brinca, mas ela diz, não, doutora, não tem como, então assim, isso é uma forma de elogio, e essa confiança, esse elo de confiança é muito importante, mas eu digo assim, um elo de confiança, ele não é construído só na beleza, entende? Às vezes na tempestade esse elo ele se concretiza mais. É difícil explicar isso, mas... Vamos falar um pouquinho mais de erro. Porque, de novo, quando a gente estuda mercado, olha a estrutura social, porque o trabalho na vida das pessoas está completamente conectado ao que a gente tem de estrutura de sociedade, né? O que era certo de carreira há 30 anos atrás mudou brutalmente para o que é certo, entre aspas, de carreira hoje. Então, hoje, Fê, dentro do viés de saúde psíquica nas escolhas de carreira, a gente fala muito sobre a naturalização de erros. Naturalização de erros não é banalização de erros, não é falta de responsabilidade. Então, tem um viés de tu ter um forte alicerce técnico no que tu te propõe. Então, o que tu te propõe entregar? Tu tem que estudar o que tu te propõe entregar. Seja eu pinto paredes, então tu vai estudar sobre pintar paredes. Né? Desde trabalhos sofisticados intelectualmente como o teu, até trabalhos operacionais, tem um direcionamento técnico e isso tem que ser estudado. Ponto. Mas por mais que tu estude, o erro ele é humano e no contexto social que a gente tá, de muita experimentação, de velocidade da mudança e de, inclusive, velocidade de expectativa do paciente / cliente, tu vai ter que experimentar coisas, é completamente normal. Nessas experimentações a gente vai errar. E aí tu trouxe essa questão, de novo, retidão, uma palavra que aparece muito aqui, né? Mas essa retidão de dizer, vem aqui, deixa eu te olhar pra entender o que tu não gostou, o que foi um erro meu, ou tu interpretou como erro, porque daqui a pouco não é um erro, mas o paciente disse, o rosto é meu. E eu não gostei, claro, e pra mim é um erro. É um erro. Ok, vamos entender isso. Não é comum, nem entre médicos, nem entre prestadores de serviço, pelo que eu vejo.
as pessoas, elas sofrem muito na hora do erro, na hora que se percebem errando, e é muito comum elas negarem o erro. Não, isso não foi um erro, o problema é teu. Não Tá assumirem. certo, exato. Se tu não gostou, azar é teu, eu fiz o certo. Ou não assumir mesmo sendo erros. Eu tive, claro que a gente não vai abrir aqui, mas eu passei por situações pessoais que eu compartilhei contigo, né? Poxa, Fê, eu acho que isso aqui foi um erro, hein? E tu me disse, olha, sim, provavelmente sim. E eu vi isso na prática, assim, profissionais que se perderam frente ao erro. Eu falo, se perderam psiquicamente, se desorganizaram emocionalmente e não conseguem assumir o erro. Eu queria trazer isso para os profissionais, os médicos, os prestadores de serviço que nos escutam. Como é que funciona para tu ter essa maturidade para lidar com o erro, essa tranquilidade de encarar o teu paciente e dizer, bom, se eu errei ou se tu interpretou como um erro, como é que a gente vai fazer com isso? Eu acho assim, a principal dica que eu tenho aqui para dar é, se vocês ainda não sabem lidar com esse erro, você tem que contratar uma equipe que saiba ajudar a ensine isso. Isso é fundamental. Eu tenho dificuldade, olha, Fernanda, não sei lidar com, né? Eu não sei localizar onde eu realmente estou errando, eu não sei o que é, principalmente para o médico, que infelizmente ainda existe aquela história de uma superioridade que é ininteligível para mim, mas ainda existe de eu sou, né, uma pessoa intocável e não erro. Sou diferente na sociedade. Isso não existe, gente. Erros acontecem o tempo inteiro. Dentro de uma clínica, às vezes com o paciente, que é o pior dos erros, né? Mas acontece. E é sofrido, lógico que errar dói, claro, né? Mas óbvio. É ruim, claro que é. Só que assim, como que tu vai lidar com esse erro? Aí tu tem que te preparar. A primeira coisa é pegar na mão desse paciente, trazer ele de volta para tua clínica. Aconteceram erros comigo, como aconteceram com outros colegas, e às vezes o paciente me procura. Doutora, eu vim em ti porque eu passei por tal situação e agora eu tô com o rosto dessa forma. Em outro profissional, enfim. Primeira coisa que eu digo para todos esses pacientes, e quem tá aqui assistindo vai saber que é verdade, que já passou por essa situação. Eu digo assim, tu já procurou o profissional que fez? Perfeito. Primeira coisa que eu falo para todos os pacientes, não tenho vergonha de dizer isso publicamente, porque é dessa forma que o paciente vai me ouvir no consultório, para dar a chance desse profissional retificar o erro dele, entende? Para que ele possa, daí o paciente às vezes diz, olha, eu fui, ele não me abraçou, ou virou as costas, ou disse que tá tudo certo, ou enfim, aí sim, aí eu entro na situação, assumo esse paciente. Mas o ideal é o quê? É tu teres, e aqui eu não vejo outra palavra que não seja humildade de dar um passo atrás, reorganizar toda, né, ver qual é o passo a passo. A gente tem cronogramas para tudo. Na minha casa, na minha clínica. Clínica. Na minha casa também tem. Mas assim, na clínica a gente tem cronograma para tudo. Aonde está o erro? E na minha cabeça eu também tenho. Não pensa que é fácil simplesmente pegar e ponderar lá uma seringa de preenchedor, não. Aquilo lá é passado. Eu tenho uma enfermeira que fica comigo em sala o tempo todo. Desde o momento que ela pinga o clorexidine dentro de uma gaze para passar nesse paciente, aquilo ali durante o dia é assim, ó, passado semanalmente para não haver erro, para eu não esquecer que eu tenho que esterilizar, que eu tenho que fazer o botão anestésico, que a agulha que eu uso é essa, é quase uma coisa doentia, mas existe para evitar o erro. E se esse erro acontecer, o paciente pode apresentar uma infecção, alguma coisa, onde é que foi o erro? Será que a gente usou, em algum momento, essa luva, encostou em um lugar que não era para ter encostado, né? Só que saber que o erro pode ter vindo de ti, possivelmente veio, né? Humildade intelectual na veia, né? Tem que ter. É difícil ter? Claro que é. Porque pro ser humano é difícil tu dizer, eu errei pra tudo, na vida pessoal, na vida profissional. A gente não acorda querendo errar, né? Agora eu vou lá trabalhar e errar, fazer mal pra alguém. Não existe isso. Agora é como tu lida com esse erro que tu tem, e aí tu tem que estar preparado, que é procurar uma empresa que saiba fazer isso, entende? Total. E psicoterapia, né? E isso eu acho que as empresas as empresas não investem. Infelizmente não investem. Vários locais que eu fui já trocar uma ideia, palestrar, fazer um evento assim, eu vejo que falta muito, sabe? Fê, vamos puxar pra gestão, então. Tô entendendo, tu já falou várias vezes que a tua clínica tu entende que é uma empresa. Tu já fez essa caminhada conceitual, né? Tu tem hoje 2 papéis, pelo menos do que eu tô entendendo até aqui, 2 papéis muito predominantes na tua carreira, que é médica, técnica, especialista e também gestora de uma clínica que leva o teu nome, mas que tem outros profissionais da saúde e outros serviços além de ti para oferecer para o teu paciente. Eu imagino que organizar toda essa engrenagem, tanto estrategicamente como operacionalmente, não é nada fácil. Como é que tu pode falar para os médicos que estão nos ouvindo, para os gestores que estão nos ouvindo,
Como é que tu carrega, como é que tu organiza, como é que tu vai trocando o chapéu? Bom, aqui eu sou técnica médica, aqui eu sou gestora, tô olhando a minha bandeja, tô olhando o meu time, tô olhando meus parceiros médicos que eu vou trazer para dentro da minha clínica, porque tu acaba assinando embaixo deles também, né? Uhum. Isso é uma dificuldade que eu enfrento e mais uma vez com humildade eu digo enfrento até hoje, porque todos os desafios eles se apresentam todos os dias pra gente. Então o que eu faço? Eu tenho uma equipe na qual eu confio muito, Juliana, e que está comigo há muito tempo. Algumas entraram, que a gente teve que aumentar a equipe da clínica, porque a demanda aumentou muito, mas a grande maioria já está comigo há muito tempo. Até mesmo a equipe médica é difícil, por quê? Porque a gente recebe muito proposta. Como a minha clínica está um pouco na vitrine, a gente está na mídia, muitos colegas querem trabalhar contigo porque acham que é o oba-oba, entendeu? De estar na mídia, de estar no jornal, na revista tal. E não funciona dessa forma, porque esse médico, querendo ou não, ele leva o meu nome. E eu tenho muito medo disso, porque aonde houver uma mancha, alguma coisa assim, é o meu nome que está lá. Foi na clínica da doutora Fernanda Nichelli que aconteceu tal coisa. Então eu cuido muito isso, mas ao mesmo tempo eu valorizo muito a minha equipe. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Como se valoriza uma equipe? Ao meu ver, não estou falando que isso é certo, eu falo que deu certo para mim. Isso, a tua caminhada. A minha isso caminhada. Que a gente quer, sem dúvida. Existem outras empresas e outras clínicas que têm um outro perfil profissional que dá certo para ela, mas assim, a minha equipe, eu não valorizo elas dizendo o tempo todo, amadinha, eu te amo, não existe isso. A gente tem um certo até distanciamento, mas um distanciamento bom. Elas sabem que no momento que elas precisarem contar comigo, elas vão ter a minha mão ali para ajudá-las, como já aconteceu em alguns determinados momentos, assim como eu sei que quando eu preciso delas, elas estão ali. Eu gratifico a minha equipe de uma maneira que eu acho muito importante, que é financeiramente. Né? Não existe só tu dizer que a tua equipe é maravilhosa e tal, e na hora que essa equipe no final do mês precisa ganhar um dinheiro e também crescer na vida, não cresça. Por quê? Porque essa equipe tem que ter sonhos junto contigo. Ela não pode ver a doutora Fernanda a cada ano crescer, a cada mês aumentar o seu lucro e ela não estar aumentando o seu lucro. Sim. Agora, isso é uma coisa muito delicada. Porque dentro de uma clínica / empresa, eu não faço venda. A minha equipe não faz venda. Ela não está autorizada a fazer venda. Isso é uma coisa que assusta muitos colegas. Como assim? Tu não treinou a tua equipe para venda? Eu disse de forma... O dia que tu, que é minha paciente, recebendo teu celular, Juliana, venha fazer um botox com a gente no valor de 10 vezes, não sei o quê, mas vamos marcar. Tu pode me ligar, porque alguma coisa errada tá acontecendo. Eu tive que pedir, tá? Porque a minha agenda é um caos, eu esqueço. Eu digo, gurias, vocês, por favor, me lembrem meus tratamentos. Elas ficaram me olhando, assim, tipo, eu não posso. Não, comigo pode, não é propaganda. Eu vou fazer, eu só preciso que me chame, por favor. A gente cuida muito isso. Então, assim, não existe uma comissão de vendas. Eu tenho orgulho de falar isso, porque tu não se assusta. Hoje em dia tá todo mundo assim, tu tem que vender. Porque eu acho que na minha área, isso estraga a relação médico-paciente. Confiança, né? O paciente vai olhar para o médico, vai olhar para mim e vai dizer assim, a doutora Fernanda talvez esteja me indicando o lábio porque ela quer ganhar em cima daquele ml e não porque eu preciso. E isso é muito ruim. Daí as pessoas dizem, mas então tu não vai prosperar. Gente, por favor, eu construí uma clínica de 600, assim, em 5 anos, isso é pouco tempo, eu saí de uma clínica que tinha 100 para 600 metros quadrados num bairro hoje que é, e assim, caríssimo. Então, eu tenho orgulho de falar isso, sabe? A tal história dos 7 dígitos no mês, a gente bateu. Eu falei, a gente comemorou isso, sabe? Que é uma coisa, na medicina, muito próspera. Então, eu tenho essa expertise de passar isso, dizer que dá para chegar lá sem fazer essas vendas exacerbadas. Isso perde a confiança no paciente. A minha clínica não vende, eu falo isso sempre, sabe? Então, pautem e sejam claros nesse objetivo de vocês, porque vai dar certo. Nosso papo tá indo pro final, tá? Mas eu não quero não abordar o tema maternidade, porque a gente tá falando de carreira e não dá pra gente dizer que a carreira da mulher não é impactada pela maternidade. Eu sei que tu tem uma filhinha nova, uma boneca, a coisa mais amada. Eu quero que tu explique um pouco para as pessoas, assim, tem 2 pontos de vista que eu queria que tu explorasse, Fê. Um é a identidade, se tu sentiu algum impacto da maternidade na tua identidade como profissional, quer dizer, amadurecer alguma coisa ou não. A gente tem a Cristina Junqueira do Nubank, ela sempre fala, a gestante é o mamífero mais produtivo, mais assertivo que tem, porque ela se experimentou trabalhando grávida e disse, nossa, minha produtividade aumentou muito. Então eu queria saber se rolou alguma coisa contigo, assim, no durante a gestação ou mesmo depois de mãe, impactar a tua identidade. E eu queria saber a coisa prática do tempo. Como é que a matemática fecha pra ti?
Então, na verdade, não fecha. Eu digo Bem-vindo isso... à realidade. Eu falo assim, olha, para toda essa história da maternidade instagramável, eu acho muito perigosa até, porque coloca muito nós, mães, numa sensação de impotência, de que a gente não tá fazendo o melhor pelo nosso filho. E isso tem que ter cuidado. Porque eu já vi mães que passam o dia inteiro com o filho, que não trabalham, mas sem tempo de qualidade. Passam no Instagram, passam conversando com as amigas, a criança tá ali, tá na televisão. E eu já vi mães que muitas vezes, eu faço parte desse grupo, que passa 2 horas, talvez 3, com a criança brincando, mas assim, meu celular tá de lado e eu tô com a minha filha ali. Então, eu faço parte desse grupo. Eu dou um tempo menor, mas um tempo de qualidade. Por quê? Porque eu também acho assim, aquela história de, não, mas tu tem que ser mãe em tempo integral. Para algumas mulheres funciona, para outras não. Eu sou muito feliz no meu trabalho. É claro que modificou muito a minha vida. Antes eu trabalhava, Juliana, das 8 da manhã às 8, 9 da noite, sem parar. Eu não tinha uma regra, não tinha. Era assim, eu era workaholic total, minhas colaboradoras estão aqui para o time agradeceu a maternidade, é isso? Claro, daí hoje eu já me, assim, ó, eu quero buscar ela às vezes, o colégio é perto da minha clínica, então eu me dou, assim, ao luxo de poder levar e buscar no colégio. É uma delícia, né? É bom, eu adoro levar e buscar, é muito legal. Que vai passar, entende? Dá uma intimidade, um papinho de como foi, uma leveza. Até pra tu ver, sabe? Uma coisa... e dá uma olhadinha. Então, assim, isso, já que eu tive esse presente de ser mãe, vamos viver isso aí também, entende? Agora, se tu me disser assim, não impactou, impactou. E vai impactar em qualquer mulher, entende? Não é fácil tu administrar. Mas eu tento administrar como? O tempo que eu estou com a minha filha é um tempo de qualidade. Eu tenho uma equipe de colaboradoras em casa que me ajudam muito, né? Que sem elas eu não seria absolutamente nada, porque preciso dar uma atenção, uma assistência pra minha filha quando eu não tô junto. E é uma ajuda prática e concreta, né? Exatamente. E as mulheres têm que parar um pouco de problematizar a maternidade. Nós somos mães, nós somos profissionais, vamos lidar bem com isso, entende? E de uma forma assim, olha, tranquila, não aceitar julgamentos, porque eles vão vir. As pessoas escrevem, como que tu, não sei o que, tá em São Paulo, trabalhando, se a tua filha isso o tempo verdade. todo. Instagram é um juízo. E que coisa, eu não participo ainda. Meu Instagram ainda é muito pequenininho, eu acho que por isso que eu vejo o pessoal falando, me escrevem. Eu penso, será que é verdade? É verdade, então. Escrevem, não, as pessoas, porque é muito fácil, através do Instagram, que tu não tá mostrando o teu rosto, não tá frente a frente com a pessoa, tu, né, que loucura. Expor a tua o nível opinião. De doença que as pessoas chegam. Né? Infelizmente, tem gente que pensa assim, e aí, como é que tu não fica com a tua filha, tá viajando, tá não sei aonde, né, então assim, tu tem que saber e ter uma maturidade pra não deixar aquilo ali te atacar, e saber que a tua filha, o tempo que tá com ela é de qualidade, é bom, tá tudo certo, não existe fórmula. E outra coisa que eu digo assim, a minha pessoa jurídica, ela sempre esteve alinhada com a minha vida pessoal, com o meu pessoal. Perfeito. Acho importante isso, e não tô querendo aqui dizer que é aquele modelo certinho de família que tem que dar certo, família margarina, não existe isso, porque hoje em dia nossa geração toda se separa, casa de novo, namora, isso é uma retidão, que eu costumo dizer, de como conduzir a vida pessoal também. Hoje, claro, eu sou casada, tenho uma filha, tá tudo certo. Mas se eu não Este ciclo está assim. Está assim. Se eu me separar amanhã, não quero, tá? Mas vai que acontece. Se eu não tivesse tido filhos, seria errado? Não. Entende? Ou se eu tiver mais um filho, ou se eu não tiver mais um filho. A gente tem que saber conduzir de uma forma certa o momento de vida que tu tá vivendo. E não colocar como um plano de vida o certo é aquilo. Não existe isso. O padrão do outro, né? Não existe. Fê, vontade da gente ficar conversando mais. Pra gente encerrar, o nosso tema é fidelidade ao propósito, né? Que é o que quando eu penso em ti, eu penso muito nisso. E acho que é um baita modelo para inspirar, não para copiar. É isso que a gente tá falando. Copia e cola não serve. Mas o escutar, o pensar. Acho que a grande cereja do bolo é pensar profundamente sobre as nossas escolhas. Tem alguma coisa que tu pode dizer para quem tá nos ouvindo, assim, de, pessoal, cuida isso aqui, o que é essa fidelidade ao propósito? O que tu dá de dicas para quem está nos ouvindo? Uma coisa que eu acho que pode ajudar muito é sempre se colocar no lugar do outro. Te coloca no lugar do teu paciente, né? Tu gostaria de entrar numa clínica onde tu estivesse sendo ludibriado, estivesse assim, sendo usado para elencar aquele profissional? Não, tu quer entrar numa clínica para te sentir importante. Eu sempre digo isso, a celebridade do meu consultório é o meu paciente, ponto, entende? Então, acho que te coloca no lugar dele, como tu gostaria de ser tratado, como tu gostaria que fizessem as coisas pra ti. Isso é uma maneira muito fácil, é uma forma muito fácil de tu conseguir ter sucesso. Porque não tem erro.
Se der alguma coisa errada, como é que eu gostaria que esse médico me tratasse? Como é que eu quero chegar lá e a equipe saber que eu sou a Juliana, entende? E tá preocupado contigo e não em te vender coisas, porque vender tem em qualquer esquina. O teu médico não tem que te vender, o teu médico tem que estar preocupado contigo, com a tua beleza, com a tua saúde. Ponto. Então, te coloca no lugar do outro, aprimora, busca profissionais para te ajudarem, seja na área de gestão, na área da psicologia, na área... Isso precisa estar muito bem, vamos dizer assim, muito bem organizado para que a tua carreira seja sólida e duradoura, porque a gente vê tanto fama de 15 minutos, né? Isso é muito complicado. Então, cuidado. Fê, como é que o pessoal te encontra? A maneira mais fácil hoje em dia é Instagram, né? Eu sou muito, assim, próxima ao Instagram, não estou ativamente por falta de tempo todos os dias ali. Tem um conteúdo lá valiosíssimo. Eu mesmo, paciente, me alimento muito lá das dicas, dos lembretes. Então, assim, o meu Instagram é a maneira mais, eu acho, mais fácil, né? E claro que seria um maior prazer poder um dia receber os teus ouvintes aí, teus telespectadores na clínica e poder conhecê-los pessoalmente. Tem o contato da clínica no Instagram, né? Tem, tá tem tudo na ali, nossa clínica. Perfeito. Eu indico fortemente, gente. Fê, muito obrigada. Pessoal, a Planos e o meu Instagram, o Instagram da Planos, o meu é Juliana, @JulianaRondon, o da Planos é @PlanosCarreiras. Então, mais um canal aí para entregar para vocês conteúdo profundo para que vocês pensem. De novo, não tem fórmula mágica da carreira de sucesso ou da saúde mental incrível, mas sim de escolhas suficientemente boas e de uma trajetória reinventável, que é o que a gente chama de sustentabilidade de carreira. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui conosco.